Começa agora, Evangelho de Cada Dia, com o Padre Romildo Lopes. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: Um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: Procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: Nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: Muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: Recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo, recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: Servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei? Então por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: Tirai dele as 100 moedas e dai-a àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: Eu vos digo, a todo aquele que já possui, será dado mais ainda. Mas àquele que nada tem, será tirado até mesmo o que ele tem. E quanto a esses inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos a mais uma homilia diária. A palavra que hoje ouvimos nos coloca diante do mistério da espera e da responsabilidade cristã. Jesus está a poucos passos de Jerusalém e a expectativa dos discípulos é grande. Eles imaginam que o reino de Deus vai aparecer de uma vez, com força, glória e triunfo. Mas o Senhor, ao contar esta parábola, revela que o reino não chega através de espetáculo, mas através da fidelidade silenciosa, do trabalho perseverante, da coerência de vida e da coragem de fazer frutificar a graça recebida. Esta parábola é um espelho, e Jesus nos pergunta hoje: o que você está fazendo com a graça que Deus colocou nas suas mãos? O homem nobre que partiu para um país distante representa Jesus que, após sua ressurreição, sobe ao Pai. Estamos vivendo justamente esse tempo, o tempo entre a partida e o retorno, entre a ascensão e a parousia. É tempo da igreja, um tempo de trabalho, um tempo de missão, um tempo de oportunidade. Não estamos abandonados, mas estamos sendo provados na fidelidade. Deus entrega a cada um de nós 100 moedas de prata. Não importa se parecem pouco, o que importa é que foram confiadas a todos. Todos recebemos vida, dons, oportunidades, carismas, graças. E o Senhor diz: negociai até que eu volte.
ou seja, façam frutificar o que lhes dei. 3 servos aparecem diante do rei. 2 fizeram render, 1 enterrou. E o Evangelho não diz que esse último tenha sido mau, desobediente, imoral ou rebelde. Seu pecado foi não fazer nada. O mal mais perigoso na vida espiritual não é o mal que fazemos conscientemente, porque este, ao menos, podemos confessar, combater ou pedir perdão. O mal mais perigoso é a esterilidade, a vida cristã sem fruto, a fé sem obras, o evangelho sem impacto. O servo enterrou a moeda por medo, e aqui está o ponto central. Uma falsa visão de Deus produz uma vida paralisada. O servo enxergava o Senhor como alguém severo, rígido, distante. E porque o via assim, não arriscou, não amou, não serviu, não cresceu. Se você vê Deus como alguém duro, você se esconderá dele. Se você vê Deus como Pai, você correrá para ele e frutificará. O rei recompensa quem faz frutificar. Mas é importante notar algo. A recompensa não é descanso, não é conforto. A recompensa é maior responsabilidade. Recebe o governo de 10 cidades. Recebe o governo de 5 cidades. Para Deus, a fidelidade abre portas para missões maiores, não para aposentadoria espiritual. Na vida cristã, quem é fiel nas pequenas coisas torna-se capaz de carregar grandes coisas. Talvez você que agora me escuta pense, mas eu tenho tão pouco a oferecer. Então lembre-se da parábola. Os servos também tinham pouco, e mesmo assim multiplicaram. O pouco nas mãos de quem é fiel se torna muito nas mãos de Deus. O final da parábola é duro. Mostra que a rejeição total do reinado de Cristo tem consequências eternas. A imagem dos inimigos sendo mortos diante do rei é linguagem parabólica para expressar o juízo final. Não é vingança, não é violência, é consequência do amor recusado. O Evangelho quer nos fazer recordar o cristianismo que não é neutro. Ninguém vive uma fé em cima do muro. Ou frutificamos, ou nos perdemos. Ou acolhemos o rei, ou o rejeitamos. E Jesus conclui com palavras que parecem estranhas, mas são profundamente espirituais. A todo aquele que possui será dado mais, e ao que não possui será tirado até o que tem. Que de repente pode significar: quem vive a graça recebe mais graça. Quem não vive a graça perde até o que recebeu. É a lei da vida espiritual. A santidade cresce quando é alimentada, seca quando é abandonada. Hoje Jesus então nos pergunta, meus irmãos e minhas irmãs, o que você está fazendo com as 100 moedas que eu coloquei em suas mãos? Essas moedas são o dom da sua fé, sua família, sua missão na igreja, sua capacidade de amar, seu tempo, sua inteligência, suas experiências, suas feridas que podem gerar cura para todos, sua história. Alguns enterram a graça por medo, outros porque acham que não tem muito valor, outros porque pensam que já fizeram o suficiente, e outros porque caíram na tentação da vida cristã morna. Mas o rei voltará, e quando ele voltar, perguntará somente isso: o que você fez com o que eu te dei? Não perguntará quanto você teve, mas quanto você frutificou. Jesus termina a parábola e continua subindo para Jerusalém. É o caminho da cruz. E ele vai mostrando que o reino se constrói não com glória humana, mas com entrega, perseverança e fidelidade. Peçamos ao Senhor que não sejamos servos enterradores de dons, mas missionários fecundos, que fazem da vida um campo aberto onde a graça se multiplica. Hoje também
A igreja recorda a memória de Roque González, Afonso Rodrigues e João de Castillo. Foram 3 jesuítas missionários que atuaram entre os índios guaranis no século XVII, no atual Cone Sul. Seu trabalho consistia em organizar reduções. Eram comunidades indígenas inspiradas nos valores cristãos, que protegiam os nativos da escravidão e preservavam sua cultura, ao mesmo tempo que promoviam educação, técnica de sobrevivência e vida comunitária. Roque González, nascido em Assunção em 1576, era de família nobre espanhola e tornou-se sacerdote aos 24 anos. Mesmo ocupando cargos importantes na diocese, renunciou a tudo para ingressar na Companhia de Jesus em 1609, dedicando-se integralmente à evangelização indígena. Fundou diversas reduções e chefiou Santo Inácio Guaçu por 4 anos. Em 15 de novembro de 1628, as reduções de Caaró e São Nicolau foram atacadas por índios rebeldes instigados pelo feiticeiro Inheçu. João de Castilho foi morto em São Nicolau. São Roque González e Santo Afonso Rodrigues foram martirizados em Caaró. Segundo a tradição, o coração de Roque teria proferido palavras milagrosas após ter transpassado por uma flecha. Os 3 missionários foram beatificados em 1934 e canonizados por São João Paulo II em 1988. A festa de São Roque González é celebrada em 17 de novembro. Senhor, que a vossa palavra frutifique nas terras regadas pelo sangue desses mártires, produzindo justiça e paz em nossos corações, em nossa família, em toda a igreja. Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se Deus quiser.